Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje e nós vamos continuar falando sobre o verbo to be. Só para nós relembrarmos, o verbo to be nada mais é do que os verbos ser e estar em português, ok? Tanto que se você perguntar, Enio, qual é a tradução para o verbo ser? To be. Qual é a tradução para o verbo estar? To be. Na forma afirmativa, o verbo to be tem três situações: o am, o is e o are, ok? Se você quiser falar eu sou um professor, I am a teacher. Se você quer falar ele é um professor, he is a teacher. Se você quer falar nós somos estudantes, we are students. Isso, pessoal, no presente, ok? Porque no passado, que é o que nós estamos aprendendo, a forma para am e a forma para is no passado é was. A forma para are é were, alright? Prestem bem atenção então nestes dois detalhes. Presente, eu tenho 3 palavras, passado, eu tenho 2 palavras. Então, dito isso, repitam comigo aqui abaixo. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, ok? Então, quando você diz assim, I was, você está dizendo para mim, por exemplo, eu estava, do verbo estar, ou então eu era, do verbo ser, e assim por diante, tá bom? You were, você estava, ou então você era, ok? He was, ele estava, ou então ele era. She was, ela estava, ou então ela era. It was, a mesma coisa. Ele ou ela estava, ou então ele ou ela era. E aqui agora abaixo eu tenho a forma plural, ou seja, você pode falar para mim assim, we were, nós estávamos, ou então nós éramos, ok? Vocês, no plural, estavam, ou então vocês eram. E o último, eles ou elas estavam, ou eles ou elas eram. Então, este é o verbo to be, o verbo be no passado. Agora, abaixo, eu tenho algumas frases e eu gostaria que vocês repetissem comigo estas frases que eu vou ler agora. Preparados? Primeira. I was not very excited about Juby's performance. I was not very excited about Juby's performance. Próxima. I wasn't at home yesterday. I was at the pub. We were not at the shopping mall. We were at the supermarket. We weren't happy with the news. Agora que nós lemos os exemplos, vamos trabalhar a pronúncia. Aliás, a pronúncia nós já trabalhamos. Vamos trabalhar agora os significados. I was not very excited about Juby's performance. Ok. I was, eu não estava, certo? A palavra was aqui no caso estava. Very excited, empolgado. Excited, empolgado com a apresentação, porque a palavra performance
significa apresentação. Ok? I was not at home yesterday. I was not at home yesterday. A palavra was not, você pode observar que nós temos aqui a forma negativa, ou seja, eu não estava. Onde eu não estava? Em casa. E é muito importante você observar que a palavra yesterday é um marcador temporal, uma palavra que indica tempo. Ou seja, yesterday significa ontem. Se eu não estava em casa ontem, onde eu estava? Eu estava no pub. A palavra pub significa bar, ok? A frase que vem a seguir, nós temos aqui we were not, outra frase que está na forma negativa, we were not, ou seja, nós não estávamos no shopping mall. Se nós não estávamos no shopping mall, onde nós estávamos? We were at the supermarket. Nós estávamos no supermercado. We weren't happy with the news. Nós não estávamos felizes. Não estávamos felizes with the news, com as notícias. Ok? Estas, então, são as frases utilizando o verbo to be no passado, ou seja, usando o verbo ser, usando o verbo estar no passado. Tudo bem? Agora, meninos e meninas da Helena Kemper, nós vamos para a próxima página, que vai tratar ainda do verbo to be, só que agora com respostas curtas. O que seria respostas curtas? Respostas objetivas, tá? With be, ou seja, a palavra be você já sabe, significa duas coisas em português, ser e estar, ok? E nós já estamos trabalhando isso há um tempo. Então observe, aqui eu tenho a pergunta, question, e aqui eu tenho a resposta. Question, pergunta, short answer, resposta. Observe a primeira pergunta. Was Christine angry with Job? Was Christine? Quando eu tenho perguntas com be, meninos e meninas, o be vem para antes do sujeito, antes da pessoa. Cristina estava angry. A palavra angry, deixa eu pegar aqui o marca-texto. A palavra angry significa nervoso, furioso. Com quem? Com o Job, o nome do rapaz, tá? Bom, gente, o exemplo aqui diz yes, sim, she was, sim, ela estava. Este yes, she was é a resposta curta, sim, ela estava. Agora observe o sujeito da próxima frase. Carly and Rosa. São duas pessoas. Justamente por serem duas pessoas, a palavra were vem antes do sujeito, antes de Carly e Rosa. Were Carly and Rosa at home? Yes, they were. Sim, elas estavam. Então a resposta curta é esta aqui. Yes, they were. Sim, elas estavam. Observe aqui agora o próximo exemplo. O sujeito é you, certo? Então, por ser you, o que eu fiz? Eu peguei a palavrinha were, certo? E este were vem antes do sujeito. Were you in New York? Você estava em Nova York? No, I was not. Não, eu não estava. E o último exemplo que eu tenho aqui na tela, do short answer, é were they happy? Observe que o they é o sujeito, certo? Justamente por ele ser o sujeito, o were sai daqui e vem para cá, tá? Nós vamos inverter. Were they at the pub? Eles estavam no pub? Eles estavam no bar? No, they weren't. Não, eles não estavam. Então observe, não estavam. Certinho?
Dito isso, pessoal, é uma pequena observação. Eu não posso fazer a forma contraída, a forma resumida, na resposta curta. Tem que ser assim mesmo, tá? Yes, they were, quando for afirmativa. Na negativa, eu posso até juntar o was e o not. Aí, se eu juntar o was e o not, eu vou ter justamente o was aqui. Se eu juntar o were e o not, eu vou ter justamente também o weren't aqui, ok? Uma expressão muito utilizada na língua inglesa, e vocês vão observar comigo aqui agora, subindo a tela um pouquinho, é a expressão nascer, né? Como eu digo, eu nasci em 1992. Observe, a palavrinha be, o be você já vê ele aqui, certo? Mais a palavrinha born, no passado, tá? Was born, eu nasci. You were born, você nasceu. Tudo vai depender do be aqui, tá bom? Então, vamos agora observar. I was born in 1999. 1999. Eu nasci em 1992. Camila was born. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Camila was born. Camila was born. Camila nasceu in a rich family, em uma família rica. Brisa's parents, observe, os pais de Brisa were born, ou seja, os pais de Brisa nasceram in the countryside of Minas Gerais. Countryside, pessoal, significa interior. Roça, fazenda, né? Countryside, no interior de Minas Gerais. Bill and Lauren were born in different countries. Bill and Lauren were born in different countries. Bill and Lauren nasceram. Vamos pegar aqui a canetinha. Nasceram em países diferentes. Different countries. Já que nós estamos trabalhando o verbo to be no passado, observe. O be born significa o quê? O verbo nascer no passado. Nós aprendemos aqui agora, ok? Agora observe que aqui eu tenho a palavra was com o there, a palavra were com o there. Quando eu tenho o there was, eu tenho a no singular, ok? Ou existe. O there were já é a mesma coisa no plural, tá? A no plural, ou então existem no plural. Nós trabalhamos o presente do verbo there to be e agora nós estamos vendo o passado de there to be. Observem comigo aqui 2 exemplos para nós ficarmos bem craques com o verbo havia no passado. Repitam as frases comigo. Primeira, there was something good on Globo TV last night. Repitam. There was something good on Globo TV last night. Última vez. There was something good on Globo TV last night. Próxima frase, meninos. There were many medicines on Laura's bedside table. De novo. There were many medicines on Laura's bedside table. Última vez. There were many medicines on Laura's bedside table. Vamos trabalhar então os seguintes significados. There was, você já sabe que é alguma coisa no singular, porque there was é usado no singular, então havia. Bom, gente, deixa eu voltar aqui acima, porque quando eu comentei com vocês sobre o verbo haver, tá? Aqui eu coloquei para vocês no presente, mas não é presente não, viu? Isso aqui nós estamos falando de passado, past,
Se é passado, aqui então você já sabe que é havia ou existia. Aqui a mesma coisa, havia ou então existiam no plural. Feita esta correção, observe o exemplo aqui abaixo. Próximo. There was something good on Globo TV. Havia alguma coisa boa na Globo last night. Ontem à noite. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Ontem à noite. E o próximo exemplo. There were, ou seja, havia, existiam, porque there were é plural. Havia o que, gente? Many medicines, a palavrinha medicine significa medicamentos. On Laura's, em cima da mesinha, ou criadinho, criado mudo, da nossa amiga Laura. Estão compreendendo? Caso você tenha dúvida, você pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Agora aqui nós vamos fazer perguntas, questions, né? Perguntas, vocês sabem que significa questions, e nós vamos dar as chamadas short answers, ou seja, respostas curtas com o verbo there to be. Ou seja, there was, there were. Para lembrarmos, vocês podem observar que toda vez que eu pergunto eu vou inverter o was com a palavra there, assim como eu faço com o sujeito. Então, was there something good on TV? Alguma coisa boa na TV? Yes, there was. Sim, havia. Havia alguma coisa boa na televisão? Sim, havia. Alguma coisa legal de se assistir. Was there a message from Lucas? Havia uma mensagem de Lucas? Como aqui, meninos, eu tenho was, como eu tive aqui acima, então tenho a ideia que seja algo no singular. Was there a message from Lucas? Havia uma mensagem originária, ou seja, vinda do Lucas. From significa de. Aí a resposta, no, there wasn't. Não, não havia mensagem nenhuma from Lucas. Que dozinha. Were there, aqui você já pode perceber que nós temos a forma plural por causa de were. Ou seja, havia, existiam, many medicines, muitos medicamentos on the table. Yes, there were. Sim, havia. Were there many people at the pub? Havia, existia, muitas pessoas, people, pessoas, on the pub, no clube. Clube não, gente, a palavra pub é bar. Havia muitas pessoas no pub. Gente, eu quero marcar texto. A palavra pub significa bar, tá? Havia muitas pessoas no bar? No, there weren't. Ou seja, não havia. Weren't aqui significa não havia, não existiam muitas pessoas no pub, ou seja, no bar. E aí? Difícil? Não, né? Muito fácil. Concordam comigo? Vamos agora para a próxima atividade aqui na nossa tela. Deixa eu baixar um pouquinho, porque nós vamos fazer o exercício F. O exercício F, ele pede para nós completarmos as respostas curtas correspondentes. Sim, Nós vamos completar com a resposta curta correspondente. E qual é a resposta curta correspondente? The short answer correspondente. Você vai observar a pergunta, tá? Pausem o vídeo, façam o exercício e voltem daqui a pouquinho para nós conversarmos. Exercício feito. Were. Were you happy? Você estava feliz? Observem que eu já começo respondendo yes. E aqui eu tenho I. Yes, I was. Sim, eu estava. Por que eu usei aqui a palavra was, pessoal? Eu usei aqui a palavra was justamente por causa do I. Vamos para a próxima. Were there houses here? Were there houses here? Haviam casas aqui? Havia ou não? Havia casas aqui? Existiam casas aqui?
No, não. There, certo? E como eu estou negando, there weren't. Não, não havia, não existiam. Were you, observe agora tem o verbo nascer em inglês. Were you born in London? Você nasceu em Londres? Resposta, yes, I was. Por que yes, I was? Porque o yes já te dei como início de resposta. Was there, observe a conversa, was there a tree in the garden? Havia uma árvore no jardim? Resposta, yes, there was. Enio, eu não estou entendendo por que aqui acima você usou why e aqui abaixo você usou there. Por que, meus queridos? Aqui eu tenho you, aqui eu tenho there, então eu tenho que observar o que eu tenho na frase para responder. Como, por exemplo, ó, was he working at Helena Kemper? Ele estava trabalhando HK, Helena Kemper? No, he wasn't. Não, ele não estava. Pronto, resposta curta e objetiva. Correto? Concordam comigo? Próxima frase. Was your mother at home? Sua mãe estava em casa? Ou ela estava ou ela não estava. E aqui no caso, yes. Yes, she was. Sim, ela estava. Enio Michel, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos praticar a pronúncia. Repitam comigo. Were you happy? Yes, I was. Were there houses here? No, there weren't. Were you born in London? Yes, I was. Was there a tree in the garden? Yes, there was. Was he working at Helena Kemper? No, he wasn't. Was your mother at home? Yes, she was. Muito bem. Agora que você praticou a auditiva, nós vamos fazer o exercício G. O exercício G pede listen, escute, read, leia the dialogue between Molly and Max. Vocês vão ouvir uma conversa, um diálogo entre a Molly e o Max aqui na Helena Kemper. E depois nós vamos trabalhar este textinho aqui da página 49 da sua apostila. Ouçam atentamente e pratiquem a sua capacidade de compreender uma conversa em inglês. Were you on holiday last week? Yes, I was. I was on safari. Lucky you. Was it fun? Yes, it was amazing. We travelled to Cape Town to visit my uncle, and the next day we were in a jeep in the middle of the African plains. Wow. From the jeep, we could see giraffes, elephants, and zebras. Could you see any lions? No, we couldn't. Not there. But later, we crossed the plain to a river, and there were lions and hippos. It was fantastic, and I wasn't scared. It sounds incredible. Were there any tigers? No, there weren't. There aren't any tigers in Africa. Were you on holiday last week? Yes, I was. I was on safari. Lucky you. Was it fun? Yes, it was amazing. We travelled to Cape Town to visit my uncle, and the next day we were in a jeep in the middle of the African plains. Wow. From the jeep, we could see giraffes, elephants, and zebras. Could you see any lions? No, we couldn't. Not there. But later, we crossed the plain to a river, and there were lions and hippos. It was fantastic, and I wasn't scared.
It sounds incredible. Were there any tigers? No, there weren't. There aren't any tigers in Africa. Were you on holiday last week? Nós aprendemos, né, o significado da palavra were. Agora, on holiday significa de férias. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí, de férias. Were you on holiday last week? A expressão last week é importante você também entender que ela faz uma menção, ela passa para nós uma ideia de passado, ok? Ou seja, last week, semana passada. Ok? Yes, I was, sim, eu estava. Estava o quê? De férias. I was on a safari. Eu estava ou fui em um safari. Eu estava em um safari. Safari seria um passeio por terras selvagens. Lucky you, ou seja, que sorte de você. Eu não quero eliminar, eu quero destacar. Lucky you, que sorte sua. Was it fun? Was it fun? Foi divertido? Estava engraçado? A palavra fun, engraçado, divertido. Yes, it was amazing. Yes, it was amazing. Sim, estava incrível. A palavra amazing significa incrível. Was, estava, ou foi, incrível. We traveled. Nós viajamos para Cape Town to visit my uncle. Para visitar, nós viajamos para Cape Town, uma cidadezinha Cape, para visitar my uncle, meu tio. And the next day, e no dia seguinte, we were in a jeep in the middle of Africa Plains. E no dia seguinte, nós estávamos em um jeep no meio da África, certo? Das planícies da África, ok? Estávamos viajando por terras africanas. Uau, puxa! Do jeep, we could see. Do jeep, nós podíamos o quê? A palavra could, could see, podíamos ver alguns animais. Giraffes, elephants and zebras. Girafas, elefantes e zebras. Could you see any lions? Vocês puderam. Observe que aqui eu tenho uma pergunta com a palavra could, certo? Poder. Could you see any lions? Vocês puderam, algum? Vocês puderam ver alguns leões? No, we couldn't. Não, nós não podemos. Por que nós não podíamos? Ou nós não podemos ver? Not there. Não lá. But later, mas mais tarde. A palavra later significa mais tarde. We crossed. Nós atravessamos. Pausa no vídeo, caso necessário for. As planícies to a river. Nós cruzamos as planícies para um rio, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, para a gente fazer tudo bonitinho, né? We crossed the river. Só um minutinho, deixa eu verificar uma coisinha aqui na minha apostila, para eu comentar com vocês, ok? Nós cruzamos, né, nós atravessamos as planícies até um rio, certo? River, você sabe que significa rio. And there were lions. And hippos. E lá havia dois animais, dois tipos de duas espécies, leões, and hippos, hipopótamos. Se você acha que vai esquecer, toma nota aí. And I was scared. Was, você já sabe. Scared, assustado. E eu fiquei assustado. No caso aqui, eu fiquei
assustada, porque é uma menina falando. It sounds, a palavra sounds significa soar. It sounds incredible. A palavra incredible, você sabe o que significa a palavrinha incredible? It sounds, calma. It sounds incredible. Parece incrível, incredible, inacreditável, incrível. Were there any tigers? Havia alguns tigres? A resposta, no, there weren't. Não havia tigers. Por que não havia tigers? Não há, aqui gente, observe, aqui agora é presente, ó, não existem qualquer tigre na África. Não havia tigres na África, tigres alguns na África. Até aqui tudo tranquilo? Que bom! Agora, nós vamos descer mais um pouquinho, porque nós vamos fazer exercícios. Pausem o vídeo, façam para mim o exercício H, tá? E daqui a pouquinho a gente volta a se falar assim que você terminar o exercício. Exercício feito, o que nós vamos fazer, Michel? Nós vamos colocar as palavras em ordem a fim de fazer uma pergunta. Aqui eu tenho uma pergunta porque eu sei que todas as opções terminam com ponto de interrogação, ok? Então vamos lá. Eu sei que provavelmente começa com os, porque é uma pergunta. Então, se começa com os, porque deve começar com os, aqui eu tenho a palavrinha os, e aqui eu tenho os, aqui tenho os, e é uma pergunta, eu já vou eliminar a letra C e a letra D, porque apesar de ser pergunta, ter aqui o ponto de interrogação, não começa com os. Então, observem comigo. Was the library at she? Isso é errado. Was the library at she? A biblioteca estava nela, gente? Nada a ver. Agora, was she at the library? Ela estava na biblioteca? Eu concordo. Letra B. Sim, ela estava na biblioteca. Was she at the library? Muito bem. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho para a gente corrigir o exercício B. Vocês têm aqui 4 palavras. Observe. Será uma pergunta? Será uma afirmação? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar a frase correta. The supermarket was next to the drugstore. Posso afirmar isso tranquilo, está certo. Was the next? Ixi, já não posso, não é uma pergunta. Ó. Was the next? Tá vendo? Isso aqui não existe, isso aqui está errado, então não pode ser. Esta aqui é candidata. The drugstore was the next, mesma coisa. Perceberam? The next drugstore was to the supermarket. Também está errado, então a opção correta é a letra A. Enio, é fácil demais você falar que está errado, mas sem explicar o porquê, gente. Por quê? Was the next supermarket to? Aqui a frase fica sem sentido neste trecho. Eu até posso perguntar assim, o próximo supermercado está por aqui? Was the next, na letra B, tá, gente? Was the next supermarket near here? Aí dava certo, porque near here significa por aqui, mas desse jeito está errado, tá? Só para ilustrar um pouquinho esta atividade. Vamos lá então agora para a próxima. Continuam as atividades de marcar. Answer the questions below. Responda as perguntas abaixo. Pausem o vídeo, façam o exercício e deem o play. Exercício feito. Were they at the gym? Meninos e meninas da Helena Kemper. Were they? Eu fiz uma pergunta bacana. Eles estavam na academia, no ginásio? A resposta pode ser yes. A resposta pode ser no. Were they at the gym? No, they were. Aqui faltou o quê? Not. No, they were not. Então essa está errada, porque está incompleta. No, he wasn't. Apesar de aqui wasn't estar correto, o sujeito não é he. O sujeito aqui é they. Errada. Yes, they was. Aqui pode ser, mas aqui não pode ser, porque eu não posso usar was com they. No entanto, yes, they were responde a pergunta.
letra B de bola, D de dado. Muito bem, meus queridos coleguinhas da Helena Kemper. Which sentence is incorrect? Aqui agora eu quero saber qual sentença está errada. Então vamos observar tudo. He was at the museum. Ele estava no museu last night. Essa frase está certa? Sim, essa frase está certa. Lembrando que aqui neste exercício eu quero a frase errada, a frase incorreta. Já vi que essa está errada de cara. Por que eu já vi que essa está errada de cara? Muito simples, pessoal. O was não pode ser usado com a palavra we, porque we é plural e was é singular. Então, esta frase, nem vou terminar, já vi que ela está errada. Essa está certa, eu vou apenas ler para vocês. She wasn't at the museum on Monday morning. Ela não estava no museu na segunda de manhã. He was at the street fair on Sunday last week. Ele estava na feira livre. He was at the street fair on Sunday last week. Ele estava na feira de rua no último domingo. No domingo da última semana. Combinado? Certinho? Vamos continuar os nossos trabalhos com mais uma frase, né? Were there Indians in Brazil? Aqui, meninos e meninas da Helena Kemper, eu perguntei, existiam índios no Brasil? Resposta óbvia, yes, there were, letra A. Aqui no there were, faltou um not. Yes, there was, aqui eu não posso usar porque eu estou perguntando sobre índios no plural. No, there wasn't, isso é errado porque o wasn't não pode ser usado para plural e Indians. Aqui está no plural. Que legal, que bacana.